É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, primeira epístola de João, capítulo 4. Amados, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito ou a qualquer pensamento ou a qualquer pretensa espiritualidade. Não deis crédito. Antes, provai os espíritos humanos, os pensamentos humanos, as mentes humanas e toda e qualquer outra sorte e manifestação de espíritos. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, falsos espíritos, falsos pensadores e pensamentos e ensinadores e falsos mestres, todos correspondendo a espíritos enganados e enganadores, têm saído pelo mundo fora, propagando os seus enganos, e vocês têm crido. Saibam, nisto reconhecereis sempre o Espírito de Deus, quando Ele está presente. Todo espírito que confessa que Jesus é o Cristo, é o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, é o Cristo, expressão exata do ser de Deus. Todo espírito que confessa isso e que crê na encarnação e que afirma que Deus estava em Cristo, esse espírito é o Espírito de Deus, vem de Deus. E todo espírito que não confessa ao Cristo encarnado e ao Evangelho de Jesus como palavra da vida para ser obedecida, se não confessa isto, não procede de Deus. Pode falar em todas as línguas, fazer todas as profecias, realizar milagres, mas não procede de Deus. Para ser espírito que vem de Deus, tem que crer no Cristo encarnado e no ensino do Evangelho, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e a palavra dele, que é caminho, verdade e vida. Mas se não é assim, pelo contrário, eu vos digo, este é o espírito do anticristo, que profetiza, que está entre nós, que faz campanhas, mas não é e não carrega o Espírito de Deus. É o espírito do anticristo, do anti-evangelho, da antivida, que ensina o oposto do que Jesus ensina. O que Jesus ensina é vida. Aquilo que ensina o oposto do que Cristo ensina é anticristo, é antivida. A respeito de cujos espíritos e realidades e manifestações humanas eivadas desse engano, tendes ouvido que vem e presentemente, eu vos digo, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os enganadores, os falsos profetas, os mentirosos em nome de Deus. Tendes vencido se sois de Deus, porque maior é aquele que está em nós, a palavra que está em nós, a consciência que está em nós, do que tudo aquilo que somado possa vir do mundo, se é que somos de Deus e do Evangelho. Esses falsos profetas, anticristos espalhados, falando em nome de um Cristo falsificado, eles procedem do mundo.
Por essa razão, eles falam da parte do mundo, com as lógicas do mundo, com os interesses do mundo, com os caprichos do mundo, e o povo os ouve aos borbotões. Nós somos de Deus, porta estreita, caminho estreito, pequenino rebanho, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, naturalmente nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, não quer nos entender. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade naqueles que acolhem a palavra e o Espírito do erro naqueles que rejeitam e mesmo dizem que nem compreendem. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama, portanto, é nascido de Deus e conhece a Deus. Por isso, amemo-nos, porque o amor procede de Deus. Amemo-nos, porque aquele que ama dá testemunho de ser nascido de Deus e tem o verdadeiro conhecimento de Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode operar todos os milagres deste mundo, não conhece a Deus, e Deus não o conhece. Por uma razão simples: só é de Deus quem ama, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós e em nosso favor, em haver Deus enviado seu Filho, sua essência, seu Filho ao mundo, para nos ensinar o caminho da vida, a boa nova da vida, como é pensar segundo Deus, como é ser um humano de acordo com Deus. O humano de Deus é Jesus, é Cristo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor e assim se manifesta o amor de Deus, em termos entendido que Ele enviou o Evangelho encarnado no seu Filho, sua essência eterna, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. O amor não é capricho, desejo. O amor do qual se fala aqui é de uma outra natureza, não é paixão, não é possessividade egótica, não. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque ninguém ama a Deus, e nem amado a Deus primeiro, mas sim em que Ele, Deus, nos amou. Isso é o amor. E enviou o seu Filho, essência eterna, como cobertura, pagamento, propiciação pelos nossos pecados. Isto é que é amor, é cobrir a dívida e perdoar o pecador. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. É a consequência natural. Quem recebeu este amor ama, porque quem de fato ama o que Deus fez, ama o que Deus fez em favor do próximo. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Nem um olho humano. E nem outro olho universal, nem os querubins, porque ele está para além de toda referência existente, de tal modo que ele não existe entre as coisas que existem, ele é. Por isso, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, que é a única possibilidade que temos de ver a Deus,
Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, porque amar o invisível não é a nossa tarefa, mas sim amarmos os entes visíveis e as criaturas concretas na nossa própria dimensão e existência. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus e Ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito demonstra-se como amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, justiça, mansidão, domínio próprio. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, não de um gueto, nem de uma classe, nem de uma casta, mas do mundo. Porque Deus amou o mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho, é o unigênito, é a essência eterna de Deus, que manifesta a Deus às criaturas, esse permanece nele, e ele em Deus. Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Portanto, não precisa se preocupar com doutrinação. Ame, e você permanece em Deus, e Deus em você. O resto é distração. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, o verdadeiro amor, que não é feito de tesão nem de possessividade, mas de dádiva, de entrega e de bondade. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia da crise, da verdade radical, final, mantenhamos confiança, fiquemos sem medo, pois segundo Ele é, segundo o nosso Pai é, também nós temos buscado ser neste mundo, andar neste mundo, e com o amor dele temos amado o nosso próximo, o nosso semelhante, e tido compaixão do nosso dessemelhante, até do nosso adversário. Nós amamos apenas porque Ele nos amou primeiro, desde antes de haver universo, desde antes da fundação do mundo. Se alguém disser, amo a Deus, porém odiar o seu irmão, saiba, ele é mentiroso. Esse que canta, louva, levanta a mão, diz que ama a Deus, mas odeia, cheio de mágoa, é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É tudo balela. A única forma do amor de Deus não ser discurso vão na minha vida é se ele se manifestar como amor de mim para o meu próximo, para o meu irmão. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Do contrário, é tudo mentira. Esta foi a leitura do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você.